Sonsak chegou em casa furioso. Ele queria respostas, exigia uma explicação de Dalvoni, mas tudo o que ela conseguiu fazer foi chorar e pedir desculpas. Quando ele pressionou mais, tentando entender por que aqueles homens ficavam tanto tempo na casa, ela simplesmente não conseguia responder. Fala, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, temos mais uma história real daquelas que deixam qualquer um de queixo caído. Dessa vez, vamos direto para Haiduong, no Vietnã, para acompanhar um caso cheio de reviravoltas. Prepare-se, porque essa história vai prender sua atenção do começo ao fim e é emocionante, mas também um tanto perturbadora. Agora, imagine só: uma esposa linda, 2 filhos, um marido bem-sucedido e uma vida que, aos olhos de qualquer um, parece perfeita. Mas nem tudo é o que parece. A verdade é que essa esposa estava traindo o marido, e isso começou bem antes dela sequer deixar o emprego. O que realmente aconteceu? Como essa história se desenrola? Vamos mergulhar fundo nesse caso e entender todos os detalhes juntos. Hoje, quero te apresentar uma mulher que, à primeira vista, parecia ter tudo: carreira brilhante, família perfeita e um futuro promissor. O nome dela é Dalvoni, nascida em 1988, em Phong Van, Vietnã. Desde cedo, ela se destacou. Se formou com honras na faculdade e logo chegou ao topo da sua área. Depois de concluir os estudos, conseguiu um emprego como funcionária administrativa em uma agência de um banco comercial em Haiduong. Competente e dedicada, rapidamente se tornou um dos maiores destaques do banco, chegando até a receber o título de funcionária do ano. Em 2011, através de um amigo em comum, Dalvoni conheceu Sonsak, um rapaz 2 anos mais velho que ela. Ele trabalhava em uma empresa internacional de equipamentos médicos. Embora fosse um cara mais reservado, até meio nerd, vinha de uma família rica. Os dois se deram bem e, em junho de 2012, oficializaram o casamento. Sonsak tinha 26 anos e Dalvoni, 24. A vida deles parecia um verdadeiro conto de fadas. Moravam em uma área nobre de Nha Trang, e Sonsak sempre apoiou a carreira da esposa, incentivando-a a continuar trabalhando. Em 2014, foram abençoados com o nascimento de uma linda filha e, em 2015, com um filho. Determinada como sempre, Dalvoni voltou ao trabalho apenas 4 meses após dar à luz ao segundo filho. Com o apoio dos sogros e de uma babá, conseguiu equilibrar a rotina de mãe e profissional sem grandes dificuldades. Apesar da maternidade, Dalvoni continuava deslumbrante. Sempre atenta à saúde, mantinha uma dieta equilibrada e um estilo de vida ativo. De fora, sua vida parecia perfeita. Mas, no início de 2016, tudo começou a mudar. Foi nesse período que um novo funcionário chamado Sendal entrou para o banco onde Dalvoni trabalhava. Com 27 anos, ele logo ficou impressionado com a beleza e o carisma dela. No começo, nem acreditava que ela já era casada e tinha filhos. Quando descobriu, ao invés de se afastar, decidiu arriscar. Começou a flertar com ela. O mais surpreendente, Dalvoni não rejeitou. Pelo contrário, parecia gostar da atenção. E foi assim que os dois iniciaram um caso secreto, se encontrando fora do horário de trabalho. As noites de hora extra de Dalvoni começaram a se tornar mais frequentes. Ela chegava em casa tarde, sempre com desculpas na ponta da língua. Reuniões importantes, clientes que precisavam de suporte, prazos apertados. Mas, com o tempo, Sonsak começou a suspeitar. Algo não fazia sentido. Para tirar a dúvida, ele entrou em contato com um colega de trabalho da esposa e descobriu que, na realidade, ela não ficava até tarde no banco. Pelo contrário, costumava sair mais cedo, por volta das 4 da tarde. Desconfiado, Sonsak resolveu agir por conta própria. Investigou um pouco mais. Pouco tempo depois, flagrou Dalvoni e Sendal juntos em um hotel a apenas 5 quilômetros do escritório dela. Foi um choque. O coração de Sonsak se partiu. Ele se sentiu traído, humilhado e perdido. Mas, antes de tomar qualquer decisão drástica, pensou nos filhos.
Além disso, seu trabalho exigia que ele viajasse com frequência, o que tornava tudo ainda mais complicado. A situação ficou insustentável, e as famílias acabaram se envolvendo. Depois de longas conversas e muitas lágrimas, Sonsak e Dalvoni decidiram tentar salvar o casamento. O acordo foi rígido. Dalvoni teria que abandonar o emprego, se afastar das redes sociais por um ano e focar exclusivamente nos filhos. Para um novo começo, Sonsak tomou uma decisão drástica. Vendeu a casa em Nanyangay e em 2017, se mudou com a família para Haedoong. A esperança era recomeçar do zero. Se você der uma olhada na vizinhança onde fica a nova casa de Sonsak, em Haedoong, vai perceber que a área ainda está em crescimento. O conjunto habitacional está mais ou menos 35% ocupado, com muitas construções em andamento. Mas, mesmo assim, já dá para sentir o clima de uma comunidade de verdade, com vizinhos, mercadinhos, escolas, parquinhos e até alguns escritórios começando a aparecer. Desde 2019, depois que a antiga babá voltou para sua cidade natal, a família contratou uma nova ajudante, Finfa, de 30 anos. Ela não tem muita experiência com crianças, mas cuida da casa, cozinha e mantém tudo organizado, já que os filhos de Dalvoni e Sonsak, agora com 5 e 4 anos, já não precisam de tantos cuidados. Como Dalvoni deixou de trabalhar para se dedicar à família, a dinâmica da casa mudou, e Finfa se tornou uma presença constante no dia a dia. No geral, o casamento de Sonsak e Dalvoni parecia estar em um bom momento. Sonsak, determinado a fortalecer o relacionamento, começou a surpreendê-la com jantares românticos à luz de velas em restaurantes sofisticados, tentando reacender a chama do casal. Ele sabia que Dalvoni ainda era incrivelmente bonita e que precisava de atenção. Por outro lado, Dalvoni parecia mais tranquila, mais centrada na família, e se acostumou com a ideia de viver sem celular. Sonsak até disse que ela poderia voltar a usar as redes sociais se quisesse, mas ela quase não se interessava mais, se limitando a trocar algumas mensagens no Facebook e Instagram com amigos e familiares. Mas então veio janeiro de 2020. Sonsak recebeu uma nova designação de trabalho no exterior e começou a viajar para a Malásia e as Filipinas. Às vezes, ficava fora por 2 ou 3 semanas seguidas. No entanto, ele confiava na esposa e saía sem preocupações. Tudo parecia sob controle. Porém, enquanto Sonsak estava fora, Finfa começou a se envolver com um dos trabalhadores da construção do condomínio, um rapaz chamado Kanfen, 7 anos mais novo que ela. No início, eles só conversavam no terraço, sem levantar suspeitas. Mas, pouco tempo depois, Finfa passou a convidá-lo para dentro de casa, e os dois ficavam na sala de jantar. Quando Dalvoni percebeu a situação, sua reação foi apenas curiosa. Um dia, perguntou diretamente: "Vocês estão namorando?" Os dois riram sem graça e responderam: "Só amigos." Dalvoni não se preocupou muito. Afinal, desde que não houvesse nada de inapropriado acontecendo dentro de casa, para ela estava tudo bem. Mas algumas semanas depois, Finfa trouxe outro convidado. Seu nome era Sombon, um operário de 24 anos que trabalhava do outro lado do bairro. Ele e Kanfen não se conheciam, mas, logo, os dois começaram a se aproximar. Dalvoni notou que a amizade entre eles parecia um pouco além do normal, mas apenas balançou a cabeça, sem se meter. Para ela, o importante era que as crianças não presenciassem nada inadequado. Com o tempo, a casa de Dalvoni virou um ponto de encontro informal para os amigos de Finfa. Os trabalhadores da construção civil passaram a aparecer com frequência, trazendo doces e sorvetes para as crianças, que começaram a gostar da presença deles. Era como se os doces fossem um tipo de presente de namoro, o que deixava os pequenos felizes. Mas, aos poucos, a vida pessoal de Finfa começou a se misturar com a rotina da família. No começo de julho de 2020, Finfa pediu uma semana de folga para visitar sua aldeia. Como ela já trabalhava há mais de um ano sem descanso, a mãe do empregador concordou sem hesitar. Para Finfa, era uma rara oportunidade de voltar para casa e ver sua família. Naquela época, Sonsak estava viajando com frequência para a Tailândia,
envolvido em um projeto de equipamentos de ressonância magnética para um hospital. Com ele fora, a casa ficava mais tranquila, mas os trabalhadores da construção começaram a aparecer por lá procurando por Finfa. O problema foi que uma semana passou, depois 2, e Finfa não voltou. Seu telefone estava desligado, e Dalvone começou a se preocupar. O que tinha acontecido? Por que ela não dava notícias? Como já conhecia os namorados de Finfa há meses, Dalvone decidiu perguntar a eles se sabiam de algo. Durante essas conversas, ela começou a se sentir mais confortável e acabou trocando números com alguns deles. Então, na quinta-feira, 17 de outubro de 2020, 2 novas figuras apareceram no condomínio. Uma mulher chamada Soltone, de 51 anos, e sua filha Maline, de 16. Elas estavam à procura de um dos operários da construção, um jovem de 26 anos chamado Kanfai. Ele havia faltado ao trabalho naquele dia, e Soltone queria saber o motivo. Um dos amigos de Kanfai explicou, sem rodeios. Ele não faltou ao trabalho, mãe. Ele está na casa da namorada, no número 78G. Sem pensar 2 vezes, Soltone e Maline foram até lá. Quando chegaram, encontraram a porta trancada, mas suspeitaram que Kanfai estivesse na cozinha com sua namorada. Elas deram a volta na casa para tentar espiar pela janela. E foi então que tiveram o maior choque de suas vidas. As cortinas estavam levemente abertas, e, pela fresta, elas viram Kanfai e Dalvone, não apenas conversando, mas se beijando. Atonitas, sem saber como reagir, Soltone e sua filha saíram correndo dali. Soltone nunca tinha visto Dalvone pessoalmente, mas uma coisa era certa. A mulher que ela viu atrás da cortina não era uma empregada. Só podia ser a dona da casa. Para confirmar, ela procurou a administração do condomínio e descobriu que a casa pertencia a Sonsak e Dalvone. A descrição da mulher na janela batia perfeitamente com Dalvone. Indignada, Soltone decidiu entrar em contato com Sonsak. Ela pressionou a administração para conseguir o número dele, mas, no começo, eles se recusaram a fornecer. Só cederam depois que ela ameaçou chamar a polícia e denunciar as coisas estranhas que estavam acontecendo naquela casa. Assim que conseguiu o contato, ligou para Sonsak e contou tudo o que tinha visto. Se tiver câmeras em casa, verifique as gravações. Eu garanto que você vai querer ver. Sonsak ficou atordoado, mas manteve a calma. Disse que investigaria e decidiu antecipar seu retorno para Haidun. No dia 5 de novembro de 2020, ele chegou em casa disposto a descobrir a verdade. Mas, ao checar as câmeras de segurança, teve uma surpresa ainda maior. Os últimos 10 dias simplesmente não tinham gravações. Era como se alguém tivesse apagado tudo. Furioso, ele confrontou Dalvone. Ela, sem demonstrar nervosismo, apenas deu de ombros e disse: devem ter quebrado. No dia seguinte, 6 de novembro, Sonsak foi até o escritório de gerenciamento do condomínio e pediu para ver as gravações das câmeras da rua, especialmente as que ficavam perto do portão de sua casa. O que ele viu fez seu estômago revirar. Nos últimos 10 dias, 4 homens diferentes entraram em sua casa em horários variados, tarde da tarde, começo da noite, e ficaram lá por 2 a 3 horas antes de irem embora. E Finfa? Já fazia 2 meses que ela tinha saído. O que significava que, naquele período, a única adulta naquela casa era Dalvone. Sonsak chegou em casa furioso. Ele queria respostas, exigia uma explicação de Dalvone, mas tudo o que ela conseguiu fazer foi chorar e pedir desculpas. Quando ele pressionou mais, tentando entender por que aqueles homens ficavam tanto tempo na casa, ela simplesmente não conseguia responder. A raiva tomou conta dele. Em um impulso, Sonsak agarrou Dalvone pelo pescoço e a empurrou com força, fazendo com que ela ficasse tonta. Assustada e sem saída, ela correu para a cozinha, pegou a primeira faca que viu e, sem pensar, enfiou no peito do marido. O golpe foi certeiro o suficiente para fazê-lo desmaiar. O pânico tomou conta. Tremendo, Dalvone saiu correndo e começou a bater na porta dos vizinhos, pedindo ajuda. Os vizinhos entraram rapidamente na casa e levaram Sonsak às pressas para o hospital.
Enquanto isso, Dalvone fez uma última ligação para sua mãe, deixou as crianças para trás e foi direto para a delegacia se entregar. A investigação foi rápida. Sonsak passou quase uma semana internado, mas, felizmente, sobreviveu. No entanto, o estrago estava feito. Ele não conseguia acreditar que sua esposa o tinha traído de novo. Mas, pior do que isso, foi a humilhação pública que veio junto com tudo isso. Toda a vizinhança ficou sabendo, graças à denúncia de Soltone. Essa não era a primeira vez que Dalvone o traía, e agora tudo fazia sentido. Durante o depoimento, ela tentou se justificar, dizendo que a solidão a levou a buscar companhia em outros homens. As viagens constantes de Sonsak para o exterior a deixavam sozinha por semanas, e com o tempo, os trabalhadores da construção civil que frequentavam sua casa se tornaram mais do que apenas conhecidos. Aos poucos, ela começou a criar laços com eles, até que a situação saiu do controle. Sonsak, sem pensar duas vezes, denunciou os trabalhadores por sua conduta imprópria dentro de sua casa. A polícia fez uma investigação completa, analisaram as imagens de vigilância, conversaram com vizinhos e ouviram a confissão de Dalvone. O que descobriram confirmou suas suspeitas. 4 trabalhadores da construção iam regularmente até a casa. Os envolvidos foram identificados como Kanfen, 25 anos, Sombon, 24 anos, Kanfai, 26 anos, e Foltavavon, 24 anos. Apesar de todos trabalharem no mesmo setor, eles não se conheciam bem, pois trabalhavam para chefes diferentes e apareciam na casa em momentos distintos, a princípio para ver finfa. Quando interrogados, os trabalhadores afirmaram que foi Dalvone quem tomou a iniciativa. Eles disseram que não queriam se envolver, mas acabaram cedendo. Dalvone, por sua vez, negou essa versão e insistiu que as coisas não aconteceram dessa forma. Durante o julgamento, seu advogado alegou que Dalvone nunca teve a intenção de machucar Sonsak naquela noite. Ele argumentou que foi um ato de autodefesa, pintando a ré como uma mulher vulnerável, desesperada e sem outra alternativa no momento do ataque. O discurso tocou algumas pessoas, e, de certa forma, pareceu até convencer Sonsak, que ainda estava emocionalmente abalado. No dia 21 de março de 2021, no Tribunal Superior de Haidun, saiu a sentença. O juiz declarou Dalvone culpada por agressão e tentativa de homicídio em circunstâncias atenuantes. Ela foi condenada a 2 anos de prisão, com um acréscimo de 4 meses por má conduta. Os 4 trabalhadores da construção também foram condenados por comportamento impróprio e receberam uma pena de 6 semanas cada. No entanto, todos foram mantidos em celas separadas. Já Sonsak, depois de tudo o que aconteceu, decidiu voltar para a casa dos pais. Ele precisava de apoio, principalmente, de alguém para cuidar dos filhos enquanto continuava viajando a trabalho. Apesar de tudo, ele reconhecia que devia a Soltone o fato de ter descoberto a verdade. Por mais intrometida que ela fosse, no fim das contas, suas ações abriram seus olhos. E Finfa, a assistente que, de certa forma, foi o gatilho de toda essa história, ela simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Que lições podemos aprender com essa história?